Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Audiolivro da Lena. Aqui partilho a leitura de todos os tipos de livros. Não esqueça de curtir e seguir o meu canal. Deixe suas sugestões nos comentários e desfrute da próxima leitura. Hora do Conto. Fábulas de Êxopo. Editora Europrise. O Lobo e o Grou. Certo dia, um lobo estava a comer a sua caça, quando, de repente, um osso ficou preso na sua garganta. Ele não conseguiu engolir e sentiu dores terríveis. Então, chamou um Grou que ia passar e pediu a sua ajuda. Ele disse-lhe: recompensar-te-ei se me ajudares a tirar este osso da minha garganta. O Grou concordou em ajudá-lo e introduziu o seu longo bico na garganta do lobo e tirou o osso. Por favor, dá-me a recompensa que prometeste, disse o Grou. O lobo sorriu e respondeu: alegra-te, acabaste de colocar o teu bico na boca de um lobo e retiraste-o em segurança. Isso não é por si só uma recompensa? O Grou amaldiçoou o lobo e voou rapidamente dali para fora. Moral: ao servires os traiçoeiros, não esperes recompensa e da graça se escapares ileso. A Leoa. Certo dia, os animais da floresta discutiam entre eles sobre qual merecia crédito por produzir o maior número de descendentes numa ninhada só. Um deles disse: por que não colocamos essa mesma pergunta à leoa? Todos concordaram e dirigiram-se à leoa, perguntando-lhe: quantos filhos dás à luz numa só ninhada? A leoa riu-se e disse-lhe: por quê? Só dou à luz a um, mas esse é um poderoso leão para vos reinar. Moral: o valor está no condigno descendente e não nos números. O pastor e a cabra. Certo dia, um pastor de cabras tentou trazer de volta uma cabra que se tinha afastado do rebanho. Ele assobiou e tocou sua corneta, mas em vão. Então atirou uma pedra à cabra, que partiu um dos seus cornos. O pastor implorou à cabra que não dissesse ao seu dono o que tinha acontecido, ao que ela respondeu: és o pastor de cabras mais insensato do mundo. O som da corneta denunciará o ato, mesmo que eu me remeta ao silêncio. Moral: não tentes esconder as coisas que não podem ser escondidas. A andorinha e o corvo. Certo dia, uma andorinha e o corvo estavam a conversar acerca de suas penas. Orgulhosamente, a andorinha disse ao corvo: olha para as minhas penas brilhantes e macias. Tu tens penas pretas. Para mim, o que mais importa na minha vida é a beleza. Então o corvo sorriu e disse à andorinha: pode ser bonita, mas a tua beleza aqui duraria apenas até a primavera. Não consegues tolerar a geada. Já as minhas penas protegem-me do frio do inverno e do calor do verão. Moral: a saúde e a força valem mais do que toda a beleza do mundo. Uma lebre com muitos amigos. Era uma vez uma lebre que vivia numa floresta e que tinha muitos amigos. Vangloriava-se sempre do seu enorme círculo de amigos, dizendo: não tenho medo, porque os meus amigos salvam-me-iam, se estivesse em perigo. Um dia ela foi perseguida por cães de caça. Correu rapidamente para lhes escapar, e ao chegar junto do seu amigo touro, gritou: amigo, salva-me destes cães de caça. Não te posso ajudar, porque é hora de semear o campo, respondeu-lhe o touro.
Então ela correu para junto dos seus outros amigos, o búfalo, o cavalo, a zebra e alguns outros animais, à procura de ajuda. Mas, para sua desilusão, todos ignoraram seu pedido devido a tarefas mais importantes do que a sua vida. Em perigo, ela pensou: que estou só, eu, no meio de tantos considerados amigos. Quando os cães de caça estavam quase a apunhá-la, ela felizmente encontrou um buraco onde entrou rapidamente, salvando a sua vida. Moral: devemos cultivar amizades em qualidade e não em quantidade. O corvo e a cobra. Há muito tempo, numa selva, vivia um corvo numa árvore velha. Num buraco da árvore vivia uma cobra malvada. O corvo estava muito preocupado, porque a cobra malvada costumava comer os seus ovos. Um dia o corvo teve uma ideia para se livrar da cobra. Quando uma princesa se estava a banhar no rio próximo, ele agarrou o seu colar de ouro e deixou-o cair na toca da cobra. Os guardas reais seguiram-no e encontraram o colar, e ao verem a cobra, mataram-na. Daí em diante, o corvo viveu em segurança. Moral: a inteligência derrota sempre o poder. Uma noite de inverno na floresta. Era uma noite de inverno e soprava uma brisa. Todos os animais tremiam de frio. De manhã, muitos deles tinham adoecido. A pomba sugeriu: vamos dormir para o covil quente do leão. Mas o leão disse: o meu covil também é muito frio. A pomba acrescentou: tenho outra ideia para vos ajudar a manter quentes. Recolham todos os ramos e os nossos amigos elefantes podem trazer troncos secos da floresta para o covil. Um de vocês pode fazer uma fogueira com esses ramos e troncos. Então o covil ficará quente com o fogo. Nesta noite, os animais fizeram a fogueira e, ao sentirem o calor, dormiram confortavelmente. Moral: a sabedoria pode salvar a nossa vida. As rãs que desejavam um rei. Outrora, num pequeno lago rodeado por erva alta, vivia um grupo de rãs. Elas eram muito felizes. Um dia, no entanto, decidiram que deveriam ter um rei. Por favor, envie um rei para nos governar, pediram elas a Deus. Deus aceitou o seu pedido e atirou um grande tronco para o lago. Splash! As rãs ficaram com medo e fugiram rapidamente. Em breve perceberam que o seu novo rei, um tronco enorme, não era poderoso. De fato, nem sequer conseguia mexer. Mais uma vez rezaram a Deus. Nós queremos um rei de verdade, queixaram-se as rãs. Deus zangou-se e decidiu ensinar-lhes uma lição. Então enviou um Grou ao lago. Apesar do Grou ter mostrado um tipo de rei diferente do anterior, rapidamente começou a engolir as rãs uma a uma. Socorro, socorro! Coacharam as rãs, mas era tarde demais. Moral: tem cuidado com o que desejas. O corvo e o cisne. Um dia, um corvo ia voar por cima de um lago e viu a criatura mais bonita que alguma vez vira. Um cisne cujas penas eram brancas como a neve. Ao olhar para o cisne, o corvo desejou ter penas tão bonitas quanto ele. Então decidiu: daqui em diante vou viver como um cisne. Vou lavar as minhas penas diariamente no lago até que fiquem brancas. Para concretizar esse desejo, ele mudou a sua casa da floresta para o lago
e começou apenas a comer plantas aquáticas como o cisne. Todos os dias, o corvo lavava suas penas, mas por muito arduamente que as lavasse, elas permaneciam pretas. E como apenas comia plantas aquáticas, ficou cada vez mais magro. Poucos dias depois, o corvo morreu. Moral: a mudança de hábito não altera a natureza. O agricultor e a cobra. Certo dia, um agricultor encontrou uma cobra dura e enregelada com o frio do inverno. Ele teve pena dela e agarrou-a. Depois colocou-a no seu casaco, que estava quente. A cobra reanimou rapidamente com o calor, mas mordeu o agricultor, fazendo-lhe uma ferida mortal. Oh, é bem feita por ter tido pena de uma ingrata, gritou o agricultor ao dar o seu último suspiro. Moral: a maior bondade não vincula os ingratos. O gato, o galo e o jovem rato. Era uma vez um jovem rato que iniciou uma viagem para ver o mundo fora do seu buraco pela primeira vez. Ele estava ansioso por ver como era. Quando regressou, contou à mãe as suas aventuras. Oh, mãe, disse o rato, eu vi um animal com uma aparência horrível, que parecia mesmo um monstro. Ele tinha carne crua vermelha na cabeça e olhou para mim com raiva, mas eu consegui escapar. Vi outro animal que tinha pelo macio, uma cauda comprida, e olhou para mim amavelmente. Acrescentou ele. A mãe sorriu e disse-lhe: Meu filho querido, essa criatura horrível era um inofensivo galo. E o bonito e peludo animal que viste era um perigoso gato que come ratos. Por isso, agradeça a Deus por estares em segurança. Moral: as aparências iludem. A raposa e a cabra. Certo dia, uma raposa caiu num poço e não conseguiu sair. Passado pouco tempo, apareceu uma cabra cheia de sede, que pensou que a raposa tinha descido ao poço para beber água. Então a cabra perguntou-lhe: A água é saborosa? Ah, é a melhor do país, respondeu a raposa matreira. A cabra atirou-se para dentro do poço e começou a beber água. A raposa viu ali uma oportunidade para sair do poço. Saltou rapidamente para as costas da cabra, conseguindo escapar. A cabra incessada permaneceu no poço e a raposa fugiu dali para fora. Moral: olhe antes de saltares. O cão ingrato. Há muito tempo vivia um jardineiro numa pequena aldeia. No exterior de sua casa vivia um cão. Um dia, o cão caiu no poço. O jardineiro adorava-o e queria salvá-lo, mas tinha receio que o cão o pudesse morder no meio da confusão. Contudo, o verdadeiro amor do jardineiro pelo animal fê-lo superar o seu medo. Então começou a descer pelo poço abaixo para o salvar. Infelizmente, o cão interpretou mal a intenção do jardineiro. Pensou que ele o quisesse matar ao empurrá-lo mais para baixo. Por isso, quando o jardineiro desceu, o cão mordeu-o com força, ferindo-o na perna. No entanto, o jardineiro conseguiu subir e sair do poço, e disse para si mesmo: Tinha razão, não deveria ter entrado no poço para salvar este cão ingrato. E o cão foi deixado no poço para cumprir o seu destino. Moral: não confies no ingrato. Os 6 ursos.
Era uma vez uma família de 6 ursos: o pai, a mãe e os 4 filhos. Um dia, os 4 ursinhos foram à floresta e viram uma garrafa azul que tinha uma poção mágica. Eles beberam-na e ficaram muito grandes. Agora, como vamos para casa? Perguntou um deles a tremer. Depois viram uma garrafa cor-de-rosa. Beberam a poção mágica e voltaram ao seu tamanho real. Agora vamos para casa, contar à mãe e ao pai a nossa aventura, exclamaram os ursos. Moral: não deves mexer nas coisas alheias. O leão e o mosquito. Um mosquito mordeu um leão vezes sem conta e disse-lhe orgulhosamente: Tu és o rei dos animais, mas eu, um pequeno inseto, deixei-te doente. Furioso, o leão tentou atingir o mosquito ferozmente, mas apenas conseguiu magoar-se com as suas garras e desistiu da luta. O mosquito ficou contente por derrotar o rei e decidiu partilhar com o mundo inteiro a sua vitória. No entanto, enquanto voava, ficou preso numa teia de aranha, e ali ele, que tinha derrotado o rei dos animais, teve um fim triste ao tornar-se a presa de uma pequena aranha. Moral: ter orgulho no sucesso não nos deve deixar. A ratazana e o elefante. Era uma vez uma ratazana orgulhosa. Um dia, enquanto caminhava pelo reino, ela reparou na grande procissão do rei, que estava montado no seu elefante real e levava um gato e um cão. A ratazana aproximou-se da multidão que estava ocupada a admirar o grande elefante no qual o rei estava montado. O orgulho da ratazana ficou ferido quando a multidão a ignorou e, cheia de inveja, gritou: Por que admiram o elefante? Ele é apenas um animal com 4 patas, tal como eu. Entretanto, o gato do rei avistou a ratazana, que rapidamente percebeu que não era um elefante. Moral: parecer extraordinário em algumas coisas não nos torna extraordinário. O pescador e o pequeno peixe. Certo dia, um pobre pescador apanhou apenas um pequeno peixe depois do seu longo dia de trabalho. Sem convicção, quando ia colocar no cesto, o peixe disse, docentemente: Caro senhor, por favor, deixe-me ir. Sou demasiado pequeno para a sua refeição neste momento. Se me voltar a colocar no rio, em breve crescerei e depois poderá agarrar-me e fazer uma bela refeição. Ao ouvir isso, o pescador respondeu: Depois de ter trabalhado arduamente o dia inteiro, finalmente consegui-te. Posso não te conseguir apanhar mais tarde, porque então já outra pessoa te poderá ter comido. Desculpa, mas não posso renunciar a um ganho certo por um benefício incerto. E o pescador levou o peixe para sua casa. Moral: mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. O lobo e o cabrito. Certo dia, um lobo encontrou no prado um cabrito que se tinha afastado do rebanho. Ao início, ele estava assustado, mas mais tarde ganhou forças e disse ao lobo: Sei que me vais comer, mas primeiro toca uma música para mim, pois quero dançar. O lobo concordou e começou a tocar flauta, e o cabrito começou a dançar. Entretanto, o rebanho movia-se lentamente para casa. O som da música do lobo chegou tão longe que os cães do pastor o ouviram. Eles sabiam que o lobo tocava sempre antes de um banquete.
Os cães chegaram lá rapidamente e apanharam-no. E foi desta forma que o cabrito se salvou. Moral: não deixes que nada se prolongue demasiado. O camponês e a macieira. Um camponês tinha no seu quintal uma macieira que não dava fruta e que apenas servia de abrigo aos pardais e gafanhotos. Desiludido com a improdutividade da árvore, um dia decidiu abatê-la. Quando os pardais e os gafanhotos perceberam o que ele estava prestes a fazer, imploraram-lhe que a poupasse. O camponês, no entanto, não lhes prestou atenção e começou a cortá-la. Quando chegou ao tronco oco da árvore, ele encontrou uma colmeia. Ao provar os favos de mel, atirou o machado fora e, olhando para a árvore como se fosse sagrada, tomou muito bem conta dela. Moral: o verdadeiro valor às vezes está escondido. Guizos no gato. Há muito tempo viviam muitos ratos numa quinta. Um dia, o agricultor comprou um gato para os apanhar. Fartos do gato, os ratos juntaram-se numa reunião para se verem livres dele. Foram discutidos muitos planos, mas não eram exequíveis. Por fim, um jovem rato disse: acho que o que temos de fazer é atar um guizo à volta do pescoço do gato. Assim ouviremos o guizo e saberemos imediatamente que o nosso inimigo está a chegar. Toda a gente gostou dessa ideia e começou a jubilar por sua boa sorte. Mas um velho rato disse: eu agradeço o plano do jovem rato, mas quem coloca o guizo no gato? Nisto, os ratos olharam uns para os outros e mantiveram-se em silêncio. Moral: é fácil dizer, difícil é fazer. O escorpião e a rã. Era uma vez um escorpião que vivia numa caverna. Um dia ele cansou-se daquele meio e quis uma mudança. Então saiu da caverna e viu um bonito jardim do lado de lá do rio. Chegou à margem do rio e pensou em atravessá-lo. De repente viu uma rã saltar na água e pediu-lhe que o transportasse até a outra margem. No entanto, a rã disse-lhe que não podia confiar no escorpião, que a poderia picar. O escorpião explicou que se a picasse morreria afogada, pois não sabia nadar. A rã acreditou nele e começou a atravessar o rio com o escorpião às costas. Mas a meio do caminho, ele picou-a e disse que aquela era a sua natureza. E assim morreram ambos afogados no rio. Moral: os hábitos naturais não podem ser mudados. A cobra e o caranguejo. Era uma vez uma cobra e um caranguejo que viviam numa selva. O caranguejo comportava-se educadamente com a cobra em toda a sua simplicidade e amabilidade. Já a cobra era muito madreira, malvada e comportava-se de forma muito rude. Um dia o caranguejo aconselhou delicadamente: cara cobra, por que não mudas os teus modos rudes e és amável? No entanto, a cobra arrogante não lhe deu ouvidos. No dia seguinte, quando o caranguejo encontrou a cobra a dormir, agarrou furiosamente o seu pescoço e a apertou até a morte. Enquanto a cobra morria, esticou-se toda. O caranguejo disse-lhe então: minha amiga, se tem sido assim tão direita desde o início,
não tereis de ter castigado pelo teu comportamento tão torto. Moral: quem trata os seus amigos dissimuladamente acaba por se magoar a si próprio. O veado e o seu reflexo. Certo dia, um veado teve sede e foi a um lago saciar-se. Ali viu o seu reflexo na água e pensou: tenho uns chifres tão bonitos, mas as minhas patas são tão feias. Não entendo por que Deus me deu patas tão finas. De repente ele viu uma pantera e, para se salvar, começou a fugir através da floresta. A pantera perseguiu o veado, cujos chifres ficaram presos nos ramos de uma árvore. Ele tentou escapar, mas não conseguiu libertar-se, e a pantera alcançou. O veado ferido percebeu então que as pás de que ele tanto se envergonharam tinham sovado e os seus bonitos chifres tornaram-no uma presa da pantera. Moral: frequentemente damos muito valor ao ornamental e desprezamos o inútil. O cavalo e o veado. Era uma vez um cavalo selvagem que costumava pastar num prado, que julgava que lhe pertencia. Um dia, um veado entrou no seu prado e partilhou o seu pasto. Havia erva suficiente para ambos, mas o cavalo não queria partilhá-lo com o veado e pensou num plano para se livrar dele. Ele viu um homem a pastar e pediu-lhe ajuda para castigar o veado. O homem concordou, mas disse-lhe: para afugentar o veado, preciso de montar no teu dorso. O cavalo concordou, e os dois juntos afastaram o veado do pasto. Então o cavalo ficou à espera que o homem desmontasse. Mas, para o seu espanto, o homem recusou-se a fazê-lo. Furioso, o cavalo começou a escocinhar e a sacudir, mas a única coisa que conseguiu foi uma bela chicotada. Finalmente ele percebeu como tinha sido tolo e submeteu-se ao serviço do homem para sempre. Moral: aquele que tenta fazer mal aos outros muitas vezes acaba por fazer mal a si próprio. A raposa generosa e os gansos. Era uma vez uma raposa esfomeada, que saltou em direção a um bando de gansos. Os gansos assustaram-se e começaram a correr desvairados, com a certeza de que a raposa os iria comer a todos. No entanto, imploraram-lhe que lhes permitisse uma última oração a Deus. A raposa era um pouco generosa e permitiu os gansos rezarem, dizendo-lhes: por generosidade, a vossa oração é concedida, considerando-a o vosso último desejo. E os gansos começaram a rezar. O primeiro ganso grasnou ruidosamente. Pouco depois, o segundo ganso começou a grasnar. Depois o terceiro, o quarto e por aí fora. O grasnar contínuo dos gansos tornou-se intolerável para a raposa e pô-la doente. Ficou com uma grande dor de cabeça e foi para casa com fome. Seu erro foi ter concedido a oração aos gansos. Moral: a generosidade às vezes sai cara. O vendedor de bonés e os macacos. Era uma vez um vendedor de bonés que, num belo dia, depois de ter feito poucas vendas, se sentiu muito cansado e decidiu sentar-se debaixo de uma grande árvore para descansar durante algum tempo. Rapidamente ele adormeceu. Na árvore estavam muitos macacos, que viram o vendedor a dormir. Eles desceram, tiraram os bonés da mala do vendedor e colocaram-o na cabeça. Depois voltaram a subir a árvore.
Quando o vendedor acordou, ficou espantado ao ver a sua mala vazia. Para sua surpresa, viu os macacos a usarem os bonés. Ele sabia que era da natureza dos macacos imitar. Por isso, atirou seu próprio boné ao chão. Os macacos imitaram-no, e também eles atiraram seus bonés ao chão. O vendedor recolheu todos os bonés, colocou-os de volta na mala e foi-se embora feliz. Moral: a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. A festa da coruja. Era uma vez uma coruja gananciosa que já não comia há muitos dias. Pensou no que havia de fazer para saciar a sua fome e, de repente, teve uma ideia maravilhosa. Vou dar uma festa à meia-noite e convidar o rato, o coelho, o rouxinol e o esquilo. A refeição vai ser verdadeiramente deliciosa, pensou ela, rindo-se de satisfação. Comida! Disse o rouxinol ao ouvir falar da festa. Mas por que razão deve a festa começar à meia-noite? Questionou o esquilo, após ler o convite cuidadosamente. Então ele disse aos seus amigos: vão fazer o que eu disser. E à noite, em vez de irem à casa da coruja, ficaram a assistir à distância. Lá dentro, um grupo de corujas falava em voz alta. Hoje é o dia do grande banquete, troçaram elas. Mas as horas passaram e nenhum dos animais convidados apareceu. As outras corujas perderam a paciência e atacaram a coruja anfitriã. Os amigos saltaram de alegria e agradeceram ao esquilo por ter salvado suas vidas. Moral: conseguimos ultrapassar os problemas com a nossa inteligência. O gato e os pássaros. Era uma vez um gato que estava a emagrecer muito porque não conseguia comida suficiente. Um dia ele ouviu dizer que alguns pássaros da vizinhança estavam doentes e precisavam de um médico. Então vestiu-se de médico e, com uma mala de instrumentos na mão, foi à casa dos pássaros. Bateu à porta e, com muita gentileza, perguntou educadamente: ouvi dizer que estão todos doentes. Não se preocupem, vim para vos dar algum remédio. Os pássaros não abriram a porta, mas espreitaram e rindo chirearam. És muito esperto, não és? Estamos muito bem, obrigado. É melhor ir embora. Moral: ser inteligente e evita charlatões. O cão e a refeição do seu dono. Era uma vez um cão que tinha sido treinado para levar a refeição ao seu dono todos os dias. Apesar do cheiro da comida deliciosa o tentar, ele fazia o seu trabalho honestamente. Os cães da vizinhança seguiam-no todos os dias e faziam várias tentativas para lhe tirar a refeição do dono. Mas o cão guardava atenciosamente. Um dia, os cães uniram-se e atravessaram o seu caminho. O cão tentou fugir, mas não conseguiu, e parou para discutir com eles. Fizeram-no sentir tão mal que ele largou o cesto e tirou um pedaço de carne assada da refeição do dono, e deixou o resto para os outros se deliciarem. Moral: não tente discutir com gananciosos e ladrões. O segredo da cor do corvo. Há muito tempo, os corvos costumavam ser brancos. Havia uma coruja que vivia perto de um corvo que tinha uma loja de tintas. O corvo queria ser a ave mais bonita do mundo e ficou fascinado com a quantidade de cores que poderia ter. Como tal, foi à loja da coruja e perguntou-lhe se o seu corpo branco poderia ser pintado.
A coruja pensou profundamente e pediu-lhe que regressasse no dia seguinte. O corvo estava impaciente e no dia seguinte chegou muito cedo. A coruja era ligeiramente cega e não via convenientemente, e, em vez de lilás e cores púrpuras pálidas, misturou preto com água. Então, quando o corvo chegou, a coruja pediu-lhe que mergulhasse na água colorida, especialmente preparada para ele. Assim que o corvo mergulhou, ficou preto. Ao ver-se assim pintado, apressou-se para apanhar a coruja, que tinha voado dali para fora. Desde então, a coruja não se atreve a sair durante o dia e só sai à noite. Moral: devemos sentir-nos contentes com o que a natureza nos dá. Os cães e o couro. Alguns cães esfomeados viram algum couro de vaca flutuar no rio. Incapazes de o alcançar, concordaram em beber toda a água do rio. Começaram a beber a água, mas rebentaram muito antes de alcançarem o couro. Moral: não tentes o impossível. Três vitelos e um leão. Certo dia, um leão viu três vitelos a pastarem juntos num campo aberto, perto de um rio. Ele tentou atacá-los várias vezes, mas os vitelos juntos afugentaram-no. O leão pensou: não há muita esperança em conseguir matar os três vitelos de uma só vez. Um dia depois, os vitelos zangaram-se e foram para cantos diferentes do campo pastar. O leão, que não se conseguia afastar daquele campo, veio novamente naquele dia. Ao ver os vitelos tão separados uns dos outros, pensou: agora é mais fácil atacá-los. Rapidamente dirigiu-se a eles, um de cada vez, e matou-os a todos com grande satisfação. Moral: unidos triunfamos, dividimos, falhamos. A coruja e a gaivota. Era uma vez uma coruja e uma gaivota que se tornaram muito amigas e decidiram abrir um negócio juntos. A gaivota tinha um colar de ouro que investiu no negócio. Já a coruja teve de pedir dinheiro emprestado a outros a quem iria pagar em breve. Trabalharam ambas arduamente e a sua parceria de negócios começou a florescer. Certo dia, as duas amigas viajavam num navio quando, de repente, a embarcação colidiu contra um iceberg e se afundou. De alguma forma, tanto a coruja como a gaivota foram capazes de salvar as suas vidas, mas perderam tudo o que tinham. Desde então, a coruja apenas sai à noite para evitar encontrar os seus credores, enquanto a gaivota voa bem alto por cima das rochas com a esperança de que as ondas do mar atirem para as rochas alguma da sua riqueza perdida. Moral: é o medo e a esperança que regem a vida. O burro e o seu dono. Era uma vez um burro que trabalhava para um jardineiro. O burro trabalhava arduamente, mas o jardineiro dava-lhe pouca comida e batia-lhe frequentemente. Por esta razão, um dia, o burro pediu a Júpiter, o rei dos deuses, que o entregasse a outro dono. Consequentemente, o burro foi vendido a um oleiro. Isso aborreceu muito, já que teve de trabalhar ainda mais do que antes. Estava mais descontente do que nunca. Assim, implorou novamente a Júpiter para mudar de dono. Então Júpiter, amavelmente, arranjou forma de o burro ser vendido a curtidor de peles. Rapidamente o burro percebeu que ainda estava em piores mãos do que antes. Quando viu que era um novo negócio do seu dono, gritou: tinha sido melhor para mim ter servido os meus donos anteriores e trabalhar excessivamente do que ser comprado pelo meu atual dono que,
pode curtir a minha pele. O burro não se atreveu a rezar novamente a Júpiter por uma nova mudança. Moral: ninguém pode esperar melhor comportamento de um estranho sem ter estado em contato com ele. Uma garganta coachante. Era uma vez uma rã que tinha uma maravilhosa voz grave e que cantava num coro de rãs. Não havia nada que ela mais gostasse do que cantar feliz durante todo o dia. Num momento, a rã cantou tanto que perdeu a voz. Ela tentou usar um cachecol à volta do pescoço para manter a sua garganta aquecida e bebeu chá de limão com mel. Mas, infelizmente, nada trouxe a sua voz de volta. Tudo que ela agora conseguia fazer era coachar. Isso deixou-a muito triste, até que ela descobriu um lago com muitas outras rãs coachantes. Temos o nosso próprio coro, e o teu coachar grave é mesmo o que nós precisamos. Disseram-lhe elas. A rã ficou radiante. Agora ela e as outras rãs coachavam numa maravilhosa harmonia todas as noites, e os animais chegavam de todo o lado para as ouvirem. Moral: tudo em excesso é mau. O leão e o javali. Estava um dia de verão quente e um leão foi à piscina beber água. Nesse momento, um javali também se aproximou para saciar sua sede. Ambos quiseram beber primeiro, olharam um para o outro com fúria no olhar e atacaram-se mutuamente, com tanta raiva que em breve estavam a sangrar. Sentindo-se cansados, pararam por um pouco para ganharem fôlego. De repente, ouviram um som e viram que um grande número de abutres os observava ansiosamente. Num instante, ambos os animais compreenderam que os abutres aguardavam que um deles fosse morto pelo outro, para se poderem alimentar do seu cadáver. Os dois pararam de lutar, tornaram-se amigos e saciaram sua sede. Deste modo, a amizade salvou as suas vidas. Moral: a amizade é uma arma poderosa. O rato, o pássaro e a salsicha. Um pássaro, um rato e uma salsicha moravam juntos. O pássaro era o responsável por recolher lenha da floresta todos os dias. O rato tinha de ir buscar água e fazer o lume, e a salsicha estava encarregada de cozinhar. Viveram felizes até que um dia o pássaro conheceu outro pássaro, que lhe disse que a sua tarefa era a mais difícil e que os seus amigos tinham tarefas mais fáceis. O pássaro recusou-se a ir à floresta no dia seguinte e exigiu que trocassem de tarefas. O rato e a salsicha estavam contra esta proposta, mas foram obrigados a concordar com o desejo do pássaro. Infelizmente, tudo correu mal. Quando a salsicha foi cortar lenha, escorregou de uma árvore e foi comida pelo cão. O rato queimou-se enquanto cozinhava e o pássaro caiu num poço e afogou-se. Moral: cada um faz o seu trabalho melhor. O macaco e o camelo. Certo dia, os animais da floresta reuniram-se para uma grande celebração em honra do Rei Leão e pediram a um macaco para dançar. Ele dançou muito graciosamente e todos os animais apreciaram muito a sua dança inteligente. Um camelo, que também estava no grupo, sentiu inveja do macaco e disse: tenho a certeza de que também consigo dançar tão bem como o macaco. E erguendo-se nas suas patas traseiras, começou a dançar. Mas o grande e pesado camelo parecia muito ridículo e pontapeou as suas próprias patas,
e torceu o seu longo e desajeitado pescoço. A sua dança foi tão má que, por fim, os animais começaram a bater e o expulsaram. Moral: não sintas inveja dos outros. O burro e o cãozinho. Era uma vez dois amigos, um burro e um cãozinho de colo, que eram mantidos como animais de estimação. O burro tinha inveja do cão, porque trabalhava arduamente o dia inteiro, e mesmo assim, o seu dono não o tratava como tratava o amigo. Uma noite, o burro entrou em casa, e com a esperança de que seu dono o amasse se ele se comportasse como cão. Ao ver o dono sentado à mesa de jantar, colocou uma pata anterior no seu joelho e pôs a língua de fora para lhe lamber a cara, tal como vira o cão fazer-lhe. Mas a cadeira partiu-se devido ao seu peso, e o dono caiu no chão, a gritar com dores. Ao ouvir os seus gritos, os criados correram em seu auxílio e levaram o burro aos pontapés para o estábulo. Moral: fica contente com os talentos que tem. Um rouxinol na gaiola. Era uma vez um rouxinol que estava numa gaiola e costumava cantar apenas durante a noite. Uma coruja que o ouviu cantar ficou muito surpreendida e questionou-se sobre isso. Fui aprisionado durante o dia enquanto cantava. Assim, aprendi uma lição com esse incidente. Aprendi a ser mais cauteloso e a cantar apenas depois do pôr do sol, explicou o rouxinol. Mas agora pouco importa, uma vez que já estás preso. Apenas se tivesse sido cuidadoso antes de ser aprisionado, não terias acabado nessa gaiola, disse-lhe a coruja. Moral: não vale a pena arrepender-se quando já é tarde demais para desfazer o estrago. O lobo e a sua sombra. Uma noite, um lobo vagueava à procura de comida. O pôr do sol fez aparecer a sua sombra no chão, que era muito maior do que ele. Ao vê-la, disse: não sabia que era tão grande. Sou maior do que o leão? Então, por que sempre tive medo dele? Enquanto o lobo admirava sua sombra, outra sombra cobriu a sua. O lobo olhou para cima e viu que um leão feroz estava diante de si. Num instante, o leão saltou sobre o lobo e foi o fim dele. Moral: não deixes que a tua vaidade te faça esquecer a realidade. As rãs e o boi. Era uma vez uma pequena rã que estava a brincar no lago. De repente apareceu um boi do nada e acidentalmente pisou a rã, que morreu imediatamente. A mãe questionou as outras pequenas rãs sobre sua morte. Um grande monstro pisou na nossa irmãzinha com um dos seus enormes pés, disse uma. Era grande? Era desse tamanho? Perguntou a mãe rã enquanto inchava. Oh, era muito maior, gritaram elas. Então a mãe rã encheu ainda mais que o seu corpo. Não podia ser maior do que isso, disse ela. Mas as rãs gritaram. O monstro era muito, muito maior. A mãe rã continuou a inchar cada vez mais até que finalmente rebentou. Moral: não tentes o impossível. O agricultor e a cegonha. Certo dia, um agricultor colocou redes no terreno acabado de ser semeado e apanhou muitos grãos que tinham vindo para comer as suas sementes. Juntamente com eles, apanhou uma cegonha que tinha fraturado uma pata na rede
e implorava ao agricultor que poupasse a sua vida. Por favor, deixe-me ir. Por favor, tenho pena do meu membro partido. Eu não sou um grou, sou uma cegonha, uma ave de excelente caráter. Olhe para as minhas penas, não são como as de um grou. O agricultor riu-se alto e disse-lhe: Podes estar a dizer a verdade, mas apanhei-te com estes ladrões, os grous, e vou tratar-te como um ladrão. Moral: uma pessoa é julgada pela companhia que mantém. O pardal e as suas crias. Era uma vez um pardal que partiu à procura de comida para suas 4 crias. Quando regressou, não as encontrou no ninho e ficou preocupado, uma vez que as crias ainda eram muito jovens. Alguns dias mais tarde, as crias regressaram. O pardal perguntou-lhes como tinham conseguido sobreviver sozinhas. O mais velho disse-lhe que ficara no jardim e comera lagartas e pequenas minhocas. O segundo filho disse-lhe ter vivido entre os moços da cavalariça e ter se alimentado de grãos e milho. O terceiro filho explicou que se passara o verão na estrada e que comera grãos de cevada. O pardal avisou-os para terem cuidado com todos aqueles lugares, já que eles eram perigosos. Então o filho mais novo disse que vivera numa igreja e se alimentara de aranhas e moscas. O pardal disse feliz: aquele que vive no abrigo de Deus está sempre a salvo. Moral: devemos viver no nosso próprio meio, com os nossos semelhantes. O rato e a doninha. Certo dia, um rato pequeno e esfomeado encontrou um cesto de milho. Ele teve de se esgueirar e se encolher para conseguir passar por uma abertura estreita entre as tiras do cesto. Uma vez dentro do cesto, empanturrou-se até quase arrebentar. Quando chegou a hora de sair, não foi capaz, porque estava muito gordo. O mais que conseguiu foi colocar a cabeça de fora. Neste momento, passou uma doninha, que compreendeu a situação imediatamente. Meu amigo, empanturraste-te? Agora terás de ficar aí até digerires a comida. Boa noite, disse-lhe ela. E essa foi toda a simpatia que o pobre rato recebeu. Moral: a ganância leva-nos à desgraça. O lobo e o cordeiro. Certo dia, um cordeiro cheio de sede estava a beber a água num rio. Um lobo viu e decidiu comê-lo, mas queria ter uma razão para fazer. Para começar uma discussão com o cordeiro, de modo a ter uma boa desculpa para o comer. O lobo perguntou-lhe: Por que sujaste a água? Como vou beber água suja? O cordeiro respondeu modestamente: Não sujei a água. O lobo então disse-lhe: Se não foste tu, deve ter sido teu pai que sujou a água. O cordeiro respondeu educadamente: O meu pai já morreu há muito tempo. Como pode tê-lo feito agora? Ao ouvir isto, o lobo ficou impaciente e, num acesso de fúria, matou o cordeiro e comeu. Moral: um tirano irá sempre encontrar um pretexto para a sua tirania. O leão insensato. Certo dia, um leão sentiu fome e saiu do seu covil à procura de um animal para comer. Ele viu uma lebre que brincava feliz debaixo de uma árvore e dirigiu-se na sua direção. Ao ver o leão, a lebre começou a correr cheia de medo. Então o leão também começou a correr atrás dela. Rapidamente o leão apanhou a lebre.
Assim que o leão levantou a pata para matar, viu um veado e pensou que a pequena lebre não encheria sua barriga. Então deixou a lebre ir embora e correu atrás do veado. O veado fugiu a passos largos e o leão não conseguiu alcançar. Após uma longa perseguição, o leão, cansado, desistiu de o perseguir e sentiu-se arrependido de ter deixado a lebre fugir. Moral: mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Um esquilo esfomeado. Era uma vez um jovem esquilo que já não tinha comida e procurava algo para comer. És muito ganancioso, jovem esquilo. Descobrirás que é sempre melhor se poupares um pouco, disse-lhe o velho carvalho. Não voltarei a ser ganancioso, prometeu o jovem esquilo, quase em lágrimas. Então vê debaixo daquela grande pedra, disse-lhe o carvalho, após uma pausa. Escondi lá algumas das minhas bolotas, para os pequenos esquilos tontos como tu, acrescentou. O esquilo saltou de alegria. Moral: no poupar é que está o ganho. Obrigada por me acompanhar nesta leitura. Não esqueça de curtir e seguir o meu canal. Deixe suas sugestões nos comentários e desfrute da próxima leitura. Tchau!